Bom dia a todos. Meu nome é Hugo Leonardo Machado, né? E vou ficar com a análise comparativa sobre os três autores que a gente estudou ao longo do semestre, né? E através desse seminário, eu tentarei confrontar entre os três autores seus limites e suas contradições, bem como suas descobertas e contribuições também mais importantes, né, até ao longo de hoje. E é justamente fazendo este exercício que os sociólogos contemporâneos buscam sempre novos elementos para pensar e repensar suas teorias sociológicas, suas interpretações empíricas sobre o mundo moderno e até mesmo suas posições políticas, né? Então, aqui no primeiro caso, nós entraremos na diversidade sociológica, que diz que nenhuma explicação teórica, por mais bem elaborada que seja, pode esgotar completamente a explicação sobre a realidade. O mesmo princípio vale para a sociologia. Em nenhuma das teorias sociais, clássicas ou contemporâneas, vamos encontrar uma explicação cabal e definitiva sobre o significado da sociologia ou mesmo sobre a sociedade, né? Todas as teorias têm a sua dose de acertos e erros, né, pessoal? Então, antes de confrontar diretamente cada um dos três autores, devemos destacar ainda um aspecto importante, né, que é a abordagem comparativa entre os clássicos da sociologia. E isso, a gente não tem que deixar isso nos dar uma falsa impressão, né, de que simplesmente podemos adotar uma teoria e excluir a outra. A gente tem que pegar o melhor de todas e construir outras. Já que na teoria sociológica, no caso da sociologia, a escolha por uma teoria sociológica também condiciona a visão da realidade que vamos obter, né? É por isso que o debate entre as teorias sociológicas é uma das questões fundamentais da sociologia. E dentro dessa teoria sociológica, nós temos aqui a epistemologia, que nada mais é que é o ramo da filosofia que procura apontar quais são os fundamentos filosóficos da ciência, sendo capaz de esclarecer como estes princípios filosóficos vão influenciar e condicionar as propostas teóricas, né, da sociologia. Aqui tem uma figura onde eu coloco, né, essas três visões, a epistemologia positiva, que é do Dirk, a epistemologia do a Weberiana, que é do Max Weber, e a do Karl Marx, né? A gente vai debater ponto a ponto cada uma. Vamos aqui primeiro falar da positivista de Dirk, né, que nessa parte do princípio filosófico de que a sua explicação da realidade está condicionada pelo objeto. O positivismo tem suas raízes mais na concepção empirística do conhecimento, né, que é entendido como fruto das experiências que a própria realidade vai imprimindo o sujeito. E já, né, do ponto de vista filosófico, a sociologia positivista, ela pode ser caracterizada como uma abordagem empirista, né, da realidade social. Na perspectiva empirista, o ponto de partida da análise sociológica nada mais é que a própria, né, sociedade. Outra coisa que nós podemos ver aqui na epistemologia weberiana de Max Weber, que, ao contrário do positivismo de Durkheim, ele sustenta que o sujeito é o principal responsável pela elaboração do processo de conhecimento, né? E esta concepção filosófica tem suas origens lá em Kant, né? Que ele afirmava que o sujeito o papel de ordenar os dados da experiência segundo as categorias lógicas que são inaptas ao indivíduo. E já do ponto aqui, o Weber, do ponto de vista filosófico, ele pode se caracterizar como a sociologia como uma abordagem racionalista real da sociedade, né? Para os teóricos da sociologia weberiana, a sociedade não pode ser concebida como algo exterior ao homem, cujo funcionamento independente de sua ação, a sociedade, né, pessoal, e suas instituições são fruto da ação dos sujeitos sociais. Por isso, o ponto de partida da análise sociológica é que na
epistemologia weberiana nada mais é que o indivíduo. Já que na epistemologia de Marx, que é a relação sujeito-objeto, né, e essa dialética entre o indivíduo e a sociedade, quanto à epistemologia marxista, ela ajudou a sociedade a superar um dos principais entraves da teoria social clássica, a ênfase unilateral na relação entre o indivíduo e a sociedade. E, de acordo com os pressupostos, né, da dialética, a vida social deve ser compreendida como um processo dinâmico, responsável da relação contínua entre o indivíduo e a sociedade. E o conceito de totalidade que ele fala aqui nada mais é nas célebres afirmações de que Marx, que o concreto é concreto, porque é a síntese de várias. O concreto é concreto, porque é a síntese de várias determinações. Isso é um conceito de totali- totalidade que Marx pregava, né? Aí a gente pode ver que a metodologia funcionalista de Durkheim tem como categorias centrais o conceito de fato social e função social. O conceito de fato social procura entender as condutas humanas na sua regularidade, né? E como determinadas pela estrutura da sociedade. Por esta razão, os fatos sociais têm a característica de serem exteriores, coercitivos e objetivos. As categorias centrais da metodologia sociológica de Weber são conceitos de ação social e de compreensão, né? A ação social é sempre uma conduta referida ao outro sujeito e ao qual está agregado um sentido que é conferido pelo próprio sujeito da ação. Uma sociedade é filho de uma criação humana, cabe a essa sociologia captar e entender o significado das condutas humanas, das suas interações, das suas instituições sociais nas quais a ação humana está objetivada, assim como as leis, os costumes, a igreja, o Estado e etc. Esta é uma essência, né, da metodologia compreensiva. É exatamente aqui, né, que a metodologia é o aspecto central da teoria sociológica, e é através da determinação do objeto de estudo da sociologia e de seus procedimentos de pesquisa, que os clássicos do pensamento social definiram o que é ciência sociológica. Como está aqui mostrado na figura, né? Já na teoria da modernidade, né, pessoal, é comum que os analistas sociais contemporâneos caracterizem os últimos 3 séculos de história como fazendo uma parte de um período único chamado de modernidade. Desse modo, nós podemos dizer que Durkheim, Weber e Marx nos ajudaram a entender o nascimento e as principais características da modernidade. Aqui nós temos um quadro, né, uma figura dos 3 autores e tentando comparar, né, essas tentando comparar em relação à teoria da modernidade, né? Que aqui podemos ver que para Durkheim a característica fundamental da modernidade é a divisão social do trabalho. Nas sociedades modernas, as diferentes esferas sociais se diferenciam entre si e se especializam cada vez mais. Assim, a educação se separa da família e passa a ser exercida pela escola, que será especializada em vários outros ramos. O mesmo acontecendo nas outras esferas da sociedade. Na condição de complexidade da sociedade moderna, em que novos desafios requer sempre novas especializações. É a própria necessidade mútua que faz com que a integração dos indivíduos na sociedade, né, só possam ser mantida. Já o Weber procurou extrair as mais da característica do racionalizamento, né, racionalismo ocidental e demonstrar a sua influência sobre a conduta das práticas dos indivíduos, né, já que a modernidade se caracteriza por um longo processo de desencantamento do mundo, no qual as concepções mágicas e religiosas do mundo vão sendo substituídas por uma concepção racionalizada
da existência, né? Em sua mais conhecida Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, o Weber mostra as relações do protestantismo com a emergência do capitalismo, né? O protestantismo, ao levar sua salvação para a esfera secular do trabalho, favoreceu a extrema racionalização da vida. A busca do lucro através do trabalho método tornou-se a lei fundamental da existência. Agora, já que em Marx, né, a gente pode ver que as suas teorias premissas das duas concepções de modernidades, o capitalismo, segundo ele, é entendido como um sistema, né, de exploração, dominação e alienação, o que ressalta o aspecto pessimista ou negativo da modernidade. Todavia, Marx enxerga na realidade não só as contradições do capitalismo, como também as possibilidades de superação, né, de seus limites e de construção de uma nova ordem social. Nesse sentido, né, pessoal, Marx pôde ser considerado um teórico otimista, na medida em que ele afirma que devemos procurar o interior da própria modernidade as energias para a ruptura com o capitalismo, e também quando ele fala que a construção, ele fala, né, sobre a construção de uma nova etapa da vida social. Então, segundo a teoria da modernidade, né, a gente pode ver esse contraste entre as teorias do Durkheim, do Weber e do Marx, que estão resumidas mais ou menos aqui nesse quadro. E, para muitos que não sabem também, existe um projeto político, né, atrás das teorias desses autores, que a construção da ciência sociológica não é apenas um empreendimento teórico, a sociologia é também um empreendimento prático. Suas interpretações, além de serem condicionadas pelos movimentos políticos, também altera a correlação das forças políticas. E aqui nós temos o projeto político de cada um dos três autores, né? E a sua função política da sociologia, que no caso de Durkheim era conservador, o Max Weber ele tinha uma neutralidade absoluta, e já o Karl Marx ele queria essa função política como uma transformadora. Agora eu vou falar aqui sobre cada um dos três, né? Esse contraponto, fazer esse contraponto. Então, pessoal, para Durkheim, a sociedade industrial capitalista e a divisão da sociedade em classes sociais só reforçariam a harmonia social. Os conflitos de classe deveriam ser vistos como algo passageiro. Eles apenas mostravam que as transformações econômicas da sociedade ainda não tinham sido acompanhadas por um novo conjunto de valores morais, né, que eram capazes de reconduzir a sociedade para uma ordem e para o progresso. No centro da sociologia de Durkheim está a preocupação com o equilíbrio e a harmonia da sociedade. Os conflitos existentes são vistos como patologias que devem ser eliminados. Já na teoria de Max Weber, ele procura ressaltar a ambivalência e a ambiguidade da modernidade, né? Para ele, o capitalismo representa a consolidação de uma racionalidade instrumental, cuja marca característica é o aproveitamento eficiente e racional dos recursos humanos e produtivos. O Weber não questiona o capitalismo enquanto sistema de relação de igualdade e disposição. No entanto, como era de tradição liberal, o Weber sublinhou também a submissão da vida aos imperativos da produção representa uma inversão que coloca em risco a liberdade do homem. Assim, em vez de servir às necessidades do homem, a produção do capitalismo se tornou uma finalidade autossuficiente, né, pessoal? A qual a vida social acabou subordinando. No entanto, né, há uma crítica weberiana do capitalismo, além de parcial, acaba se transformando em uma forma crítica resignada ao sistema capitalista. A teoria de Karl Marx, que foi construída no contato com os movimentos políticos revolucionários, a crítica ao capitalismo
um instrumento fundamental para a superação dos limites do mundo social moderno. Muito mais que descrever o capitalismo, o objeto fundamental da teoria marxista é apontar possibilidades políticas e sociais de superação desse sistema. O Marx, a crítica do capitalismo atinge um sentido radical, voltado não só para as denúncias das relações de exploração, dominação e alienação, que são inerentes ao sistema, mas também para a construção e o fortalecimento do proletariado, né, que é a única força política capaz de apontar para a construção de um novo sistema social, que no caso Marx, ele fala que é o socialismo. Essas foram os três pontos de vista de cada um, que eu fiz aqui um resumo, né? E agora, falando sobre continuidades e rupturas, né? Durkheim, Weber e Marx foram os principais responsáveis pela construção de forma diferente de analisar a realidade social. Cada um deles inaugurou um caminho diferente para entender o que é a sociologia e a modernidade, tanto na sua dimensão teórica quanto na sua dimensão política, né? E para eximir essa ideia, é muito comum que os textos de de teorias sociológicas façam uso da palavra paradigma. E, pessoal, segundo Thomas Kuhn, é um autor que criou essa expressão paradigmas, né? Ele significa um modelo de teoria, ou ainda um conjunto de questões, problemas, métodos, teorias que são compartilhadas pela comunidade científica e condicionam a maneira dos cientistas explicarem a realidade. E aqui nós botamos uma figura, né, com, com os três, né. Aí, todavia, a sociologia contemporânea não é apenas uma repartição da obra dos clássicos, pelo contrário. Hoje, as transformações da sociedade e o questionamento dos paradigmas científicos são obrigados a sociologia a fazer um profundo questionamento de sua herança clássica, né, pessoal? Atualmente, a sociologia contemporânea, ela se vê desafiada a produzir grandes rupturas em relação à sociedade clássica. De um lado, os desafios com quais a sociologia se vê confrontada advêm da própria realidade. Lá no século XXI, esta ciência se vê diante da necessidade de abordar realidades novas, os clássicos da sociologia não conheceram. Fenômenos como a globalização, o desenvolvimento da informação, da robótica e da automação, o desemprego estrutural, as guerras mundiais, a crise ecológica, a biotecnologia e muitos outros lados do mundo moderno, né, longe de serem fenômenos isolados, parece apontar para uma nova configuração social, com características bastante diferentes das estruturas econômicas, políticas e culturais, né, do tempo da formação da sociologia. Aqui nós podemos ver, né, tá bem detalhadinho, as etapas, o autor, a teoria e o paradigma de cada ponto. Então, para finalizar, pessoal, a gente conclui que os estudos, né, os clássicos da sociologia não cumprem apenas uma tarefa histórica, justamente no confronto entre as contribuições dos fundadores da sociologia e das realidades emergentes do século XXI, que a sociologia contemporânea vai buscar os caminhos para que o entendimento do mundo atual, né? A modernidade, na atual etapa da sua história, representa justamente um misto de continuidade, ruptura e inovação, diante das quais as peças das engrenagens teóricas construídas pela sociologia clássica representam um discurso indispensável à sua formação teórica, inclusive para o seu encaminhamento político. E a bibliografia aqui é a mesma que foi passada pelo professor. Muito obrigado a todos e foi isso.